congratular-me por esta iniciativa que o seminário está a desenvolver, saudar todos os presentes, o Sr. Bispo, a equipa formadora do seminário, todos os seminaristas, todos aqueles que escutam esta fala, que reflexão sobre a experiência de Emaús, que é no fundo uma experiência fundamental para dizer isso que é a nossa condição e a nossa experiência cristã. Nós temos a história de dois discípulos desalentados, cansados, que pensam que é o fim. De certa forma, nada de original, porque em cada época da história nós encontramos-nos tantas vezes com esses sentimentos. Eles tinham em si expectativas que não viram cumpridas ou acharam que não se cumpriram. Esperávamos que fosse ele a libertar Israel e agora estão entristecidos e descoroçoados, sem saber bem o que pensar. É interessante um detalhe, o nome dos dois de Emaús. Sabemos que se chama Cleófas, mas esse nome não é suficiente para arrancá-lo do anonimato. Talvez sejam apenas dois discípulos e nessa condição semi-anónima eles se tornem representantes de qualquer discípulo que se confronta com a fé pascal. Onde começa a história de Emaús? A história de Emaús começa na estrada, que é um lugar teológico certamente muito importante. Dois discípulos caminham para uma aldeia que fica a 60 estádios de Jerusalém. A eles se junta Jesus. E começa aí um jogo de relação. Um jogo que passa pelo seguinte: os discípulos veem Jesus, mas não o reconhecem. O narrador lucano diz que eles estavam impedidos de reconhecerem Jesus. Mas há um jogo interessante neste maravilhoso texto do terceiro Evangelho. É que os olhos dos discípulos estão impedidos de reconhecer Jesus, mas não os olhos dos leitores, que desde o princípio podem entrar dentro desta situação e percebê-la como um espelho da sua própria realidade. O que é que está acontecendo? Os discípulos pensam que o seu problema é Jesus, é a condição de Jesus, é não encontrarem um sentido, uma hermenêutica para a compreensão de Jesus. E o que é que o texto nos diz? O texto diz ao leitor antecipadamente que o problema não é a situação de Jesus, o problema é a situação dos discípulos. O problema não é Jesus, o problema é o nosso olhar, a nossa visão, a nossa compreensão. E um elemento curioso, se quisermos já avançar para o fim, é pensarmos que no final da narrativa de Emaús, Jesus desaparece, e isso já não é um problema. Isso já não é um problema para os discípulos. Não é um problema porquê? Porque eles aprenderam a olhar, porque eles aprenderam a ver Jesus, porque eles aprenderam a funcionar com a fé pascal. E esse é o grande, se quisermos, é o grande desafio que o texto de Emaús nos faz. Ter uma visão pascal da vida, uma visão pascal dos acontecimentos. Isso implica entrar dentro de um conhecimento que não é apenas aquele que os nossos olhos e as nossas expectativas nos dão, mas é o olhar que o próprio Jesus é capaz
fundar em nós. É interessante que o narrador lucano, a propósito do olhar dos discípulos, usa dois verbos. O verbo impedir, os seus olhos estavam impedidos. Isso quer dizer, na linguagem evangélica, o endurecimento do coração. O coração é que vê verdadeiramente. E os olhos veem porque o coração está fechado. O coração está endurecido. É curioso que esse verbo impedir ou estar impedido é um verbo utilizado várias vezes no Evangelho para falar dos adversários de Jesus. É como se os discípulos não estivessem a ser discípulos. Jesus. O segundo verbo é o verbo reconhecer, que implica certamente um nível de conhecimento que não é apenas gnoseológico, não é apenas teórico, mas é um conhecimento afetivo, mas é um conhecimento através da fé e através da fé pascal. Vamos então acompanhar os discípulos. O seu problema, nós vimos, é um problema da leitura da ressurreição. No fundo, Emaús que pergunta-nos como é que tu interpretas a ressurreição? Como é que tu a vês? Qual é a hermenêutica pascal em que tu assentas? E isso é muito importante porque a Páscoa pede de nós uma viagem. A Páscoa pede de nós uma deslocação. A Páscoa pede de nós um olhar novo, um olhar diferente sobre a realidade. A Páscoa supõe Emaús, a experiência de Emaús. A visão dos dois discípulos na estrada, que veem Jesus, não o reconhecem, ainda é uma visão pré-pascal. Eles precisam de quê? Eles precisam do encontro do caminho, do encontro da palavra e do encontro da mesa, da fração do pão. E estes três lugares são lugares da mistagogia cristã, da iniciação de todo o cristão. Nós, para entendermos Jesus pascal, precisamos de voltar ao caminho, precisamos de escutar aprofundadamente a palavra e precisamos de ver a experiência da mesa. Mas não temos de ter receio. O que é maravilhoso na cena de Emaús e o que é maravilhoso em cada tempo da vida da Igreja e na história, na biografia crente de cada um de nós, é que Jesus toma a iniciativa. É Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que inaugura um diálogo. É Ele que nos faz a pergunta, a primeira pergunta. E aí os discípulos param e respondendo a Jesus, pela primeira vez nomeiam Jesus. E dizem, Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nós esperávamos que fosse Ele a redimir Israel. É interessante que nesta apresentação que fazem a Jesus, do próprio Jesus, do Jesus que tem dentro deles, eles mostram um resumo do próprio Evangelho. Começam a referir-se a Jesus como o Nazareno, Jesus de Nazaré, e referem vários episódios que nós percebemos estarem ligados à estação de Nazaré, nomeadamente a ida de Jesus à sinagoga, quando os seus não o reconhecem. E eles referem Jesus, sobretudo, como o profeta, como o dispensador da graça de Deus. Mas essa visão é uma visão pré-pascal, porque o Jesus profeta não é ainda o Jesus filho de Deus.
não é ainda o Jesus Messias Salvador. E eles vão ter de fazer um caminho, de dar um passo em frente para poder sentir que Jesus é o detentor do verdadeiro poder messiânico. De certa forma, eles ainda não acreditam. Eles ainda não acreditam. Porque acreditar em Jesus é um processo, é um caminho, é um aprofundamento. Nós podemos acreditar que Jesus é profeta, que Jesus é um enviado de Deus, que Jesus é o dispensador do bem, do milagre, e não acreditar verdadeiramente em Jesus, Filho de Deus. E essa descoberta da fé é uma descoberta que se vai maturando gradualmente no nosso coração. E, de certa forma, é o desafio. Emaús é um desafio para todos nós, porque é talvez a coisa mais urgente, a tarefa mais necessária, que é a maturação da nossa fé cristológica. Em quem eu creio quando creio em Jesus? O que é que eu creio quando creio em Jesus? E essa maturação é que nos torna, não é, digamos, não é um texto do passado, não. Emaús conta a situação dos discípulos e como nos fazemos discípulos no confronto com a hermenêutica pascal. Há um obstáculo nos olhos dos discípulos e há um obstáculo no nosso coração e no nosso olhar. É muito curioso que o texto de Emaús está muito centrado na dramática da visão, na problemática do ver. Eles contam que algumas nós esperávamos fosse ele a redimir Israel, dizem eles. Contudo, já vai o terceiro dia desde que se deram estas coisas. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo, continuam, nos deixaram perturbados, porque foram ao sepulcro de madrugada e, não achando o seu corpo, vieram dizer que lhes apareceram uns anjos que afirmavam que ele vivia. Então alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram também tudo como as mulheres tinham dito, mas a eles não o viram. É muito interessante esta tríplice dramaticidade da visão. As mulheres vão e vêm. Não veem Jesus, mas veem os mensageiros celestes que dizem que Jesus vive. As mulheres vêm contar aos discípulos. Os discípulos vão ao sepulcro, mas não veem Jesus. Então, nós percebemos que há aqui uma construção sob o signo da oposição. Ver, não ver. E perguntamos-nos, porquê é que no sepulcro os discípulos não veem? Porquê é que no sepulcro as mulheres não veem? Porque o sepulcro é um lugar contrário à vida. O que se pode ver no sepulcro em relação à ressurreição é o sepulcro vazio. Como que se pede, que se exige a passagem a um outro lugar, um lugar de vida, para que Jesus se possa revelar como o vivente. E é isso que os discípulos vão ter de descobrir. O que é que nós temos em Emaús que podemos dizer é também o símbolo da nossa vida, o símbolo da nossa história, o símbolo da nossa igreja, o símbolo odierno, atual da nossa situação crente? Qual é a questão de Emaús? A questão de Emaús é esta. Será que o problema é que nós não vemos? Ou será que o problema é porque nós não cremos? Não acreditamos o suficiente? Não maturamos ainda a fé pascal? Ainda ficamos numa imagem de Jesus? E é interessante que
Jesus se torna o catista. E num processo de autorrevelação, Jesus vai acusar, vai denunciar a nossa visão reduzida. E Jesus vai dizer: ó homens sem inteligência e lentos de espírito para crer em tudo quanto os profetas anunciaram. Então, para Jesus, o problema não é eles serem incapazes de ver. O problema é eles serem, neste momento, incapazes de crer. Não tinham Messias, de sofrer todas estas coisas para entrar na sua glória. É um momento, nós vivemos o momento da estrada, do caminho. Agora vivemos o momento da palavra. E o momento da palavra é um momento central. São Jerônimo dizia que ignorar a palavra é ignorar Cristo. E tem toda a razão, Jerônimo, porque na palavra é Cristo que nos explica Cristo. É Cristo que nos revela Cristo. Por isso a igreja e um cristão não pode viver sem a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não mergulhamos dentro da fé pascal. A nossa fé fica sempre à superfície. Nós vamos achar sempre que o nosso problema é de visão, quando de facto o nosso problema é de fé. Porque o que é que nutre a nossa fé? A fé nasce do encontro com a palavra de Deus, da escuta da palavra de Deus. Porque na palavra é o próprio Deus que nos fala, é o próprio Jesus. E os discípulos dão-se conta disso, porque um ao outro dizem: não nos ardia cá dentro o coração, quando ele nos falava no caminho e nos explicava o sentido das Escrituras. Então, este ardor do coração fala de um encontro íntimo, afetivo, profundo, real, que nós provamos num encontro com a palavra de Deus. Certamente, o episódio de Emaús, colocado no final do Evangelho, um pouco como resumo, como pequeno Evangelho do grande Evangelho, é uma chamada, é um chamamento aos discípulos e a cada leitor, a cada tempo da Igreja, para colocar no centro a palavra de Deus. Temos a estrada, temos a palavra e, por fim, temos a casa e a mesa. E é interessante que a palavra de Deus nos ensina tanto acerca de Jesus. O caminho da vida, com as suas questões, os seus dramas, os seus obstáculos, nos ensina tanto. Mas a hospitalidade nos ensina outro tanto. Há um evangelho que nós aprendemos só na hospitalidade. Só nessa forma que se traduz num desejo de relação, num desejo de encontro. Para um leitor lucano, a casa e a mesa não são surpresas. Nós vimos ao longo do Evangelho, portanto, a mesa ser o cenário, ser o lugar, por excelência, da revelação de Jesus e do conhecimento mais profundo. Jesus é acusado de comer e beber com os pecadores. Mas esse encontro, essa refeição, torna-se o momento da conversão, o momento vocacional, o momento da grande transformação do coração. Pensemos em Zaqueu, como aquela ida à sua casa foi o ponto de partida para uma vida nova, para uma vida ressuscitada. Pensemos na pecadora anônima que entra naquela refeição em casa do fariseu como uma intrusa. Mas ela ali entende tanto, chorando aos pés de Jesus,
ela entende tanto de quem é verdadeiramente Jesus, porque ela sabe que é Ele que pode perdoar os seus pecados, isto é Ele que lhe pode dar uma vida nova. Mas acontece uma coisa muito especial a propósito da mesa. É que na parte do caminho e na parte da palavra, de certa forma, é um diálogo que acontece. É uma chave teológica. Nós temos os discípulos e temos Jesus. Também na palavra temos o leitor, os discípulos e temos Jesus. Mas quando chega o momento da mesa, Jesus tem um protagonismo total. O versículo 30 deste relato de Emaús diz-nos o seguinte: e quando se pôs à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção e depois de o partir, entregou-lhe. Reparem, todos os verbos têm o Senhor, têm Jesus como sujeito. Se pôs à mesa, tomou o pão, pronunciou, partiu, entregou. Aquele que antes era um forasteiro, agora é o anfitrião. Agora é aquele que partilha conosco o pão da sua própria vida. E é interessante que esta sequência de gestos, de verbos, mostra que Jesus não só toma o pão, mas Jesus se dá a ele mesmo naquele pão. Porque estes verbos são um reenvio para a dádiva total na hora máxima da cruz que nós celebramos em cada sacrifício eucarístico. Ali, naquele momento, os discípulos compreendem por fim que estão na presença de Jesus pelo dom da fé pascal. A cena de Emaús ajuda a compreender a teologia da Eucaristia. E o que é que acontece em cada Eucaristia? Jesus torna-se o anfitrião do nosso desejo de hospitalidade. Nós queremos ser acolhidos, ser abraçados, ser salvos. E ele vem, e ele se coloca no centro, e ele se coloca como pão, como alimento, que é capaz de dar sentido à nossa vida. O momento, a Eucaristia é pão para a fé. É pão que sustenta um crer que abre a nossa visão. Os discípulos, naquele momento, compreendem tudo. Para compreender o mistério pascal, nós temos de passar por dentro da Eucaristia e celebrar em profundidade o mistério eucarístico. Porque a Eucaristia é a chave hermenêutica, a chave de compreensão para entender esta viagem, a viagem cristã, a viagem de iniciação, que se chama Emaús. Emaús é qualquer lugar. Emaús é aí no seminário. Emaús é aqui em Roma. Emaús é na Terra Santa. Emaús é o caminho, é o nome que damos ao caminho, à iniciação ao mistério, à mistagogia, à experiência, à fome, às lágrimas e ao riso que nós entregamos a Jesus. Emaús é o novo começo. É interessante, vários autores sublinham esse aspecto. Nós podemos estabelecer um paralelo muito vivo, muito real, entre o relato de Emaús e o livro do Gênesis. Porque por duas razões ou três. Primeira é que no livro do Gênesis tudo acontece pela força da palavra. Deus cria pela força
do seu dabar, da sua palavra criadora. Nós temos de acreditar que a palavra de Deus também nos cria e nos recria, que há uma nova criação em nós que acontece pela força do encontro com esta palavra. Deus disse e aconteceu. E aconteceu. O segundo aspecto é percebermos que, enquanto no livro do Gênesis, quando Adão e Eva abrem os olhos, percebem que estão sós e nus, quando os olhos da fé se abrem, nos discípulos de Emaús primeiros e nos nossos, nós percebemos que não estamos sós. E que a nossa vida foi recriada a partir da certeza da fé. O coração deles ardia. E esse fogo torna-se o princípio de um caminho novo, de uma viagem nova, que os discípulos agora vão encetar. E o terceiro aspecto é a comunidade. O caminho de regresso é um caminho para o coração da comunidade. Jerusalém o que é? Jerusalém é a comunidade dos 11, que em torno a Pedro testemunham a fé no ressuscitado. E eles então passam da solidão para a companhia, passam do individualismo para a comunidade. E é interessante que eles chegam e ouvem aquilo que a comunidade proclama. Realmente, o Senhor foi ressuscitado por Deus e apareceu a Simão. Há uma verdade da nossa fé que nós podemos descobrir tateando, fazendo a nossa experiência pessoal, mas depois é a comunidade, é a fé da comunidade que certifica, que confirma o caminho que nós fizemos, o caminho de fé, de maturação que nós realizamos. Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. O que é que abre os nossos olhos? O que é que nos faz ver? O que é que nos dá uma compreensão de que não estamos sós, de que há um terceiro caminhante que caminha a nosso lado? Sempre, sempre. O que é que nos dá essa visão? É a fé. Os olhos dos discípulos, tal como os nossos, são olhos abertos pela fé. E o que eu peço ao Senhor para cada um de vós e para este ano da vida do seminário é que a fé esteja de facto no centro e ela permita a cada um e à comunidade um caminho pascal, um caminho onde a profundidade do mistério pascal se torna a chave para o mistério que cada um de nós é. Já o Concílio Vaticano II lembrava isso. Cristo é a chave para o mistério do homem, para a pergunta do homem e deste dom que é agora acessível a cada um de nós.